Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Profissão Consultor de Redes Sociais. Aqui discutimos estratégias para viver de consultoria em redes sociais, ser um consultor de redes sociais, trabalhar para as empresas e ser muito bem pago por isso. O meu nome é Fernando Cardoso e hoje neste episódio vamos precisamente falar quanto pode ganhar um consultor de redes sociais. Quanto ganha um consultor de redes sociais? Fica comigo neste vídeo. Um consultor de redes sociais vai junto de um cliente, de uma empresa, se reúne com o cliente, definem um produto, definem o objetivo de impulsionamento desse produto, depois o consultor vai definir o público-alvo desse produto, vai montar toda uma comunicação de copy, vídeo, imagem, texto, para impulsionar esse dito produto, depois vai configurar as ferramentas de impulsionamento desse conteúdo e depois vai analisar e tomar decisões para uma próxima estratégia. Esse é o trabalho de um consultor de redes sociais. A tendência é que um profissional, um consultor de redes sociais, no seu trabalho evolua para a agência. Pela dimensão do trabalho aumentando e como estamos numa área que está em muita expansão, há poucos profissionais, há muita procura, a tendência é evoluir para agência. É ele ir delegando o trabalho de edição de vídeo, o trabalho de escrita de texto, etc., para outras pessoas e aí vai crescendo. Mas tem profissionais que preferem não evoluir e mantêm-se eles sozinhos a trabalhar, ou só com uma ou duas pessoas, por vezes até em freelancer, externos ao seu trabalho, e continuam sozinhos como consultores de redes sociais. E está tudo bem, de uma forma ou da outra, cada um é livre de optar da melhor forma, que se sinta melhor e que consiga se organizar melhor na sua profissão. O consultor de redes sociais desenvolve o seu trabalho em três lugares distintos. Pode fazê-lo em três lugares distintos. Ele pode trabalhar como freelancer, por exemplo, como eu tenho o meu escritório e consegui os meus clientes, tenho a minha carteira de clientes e trabalho para esses clientes, ok? Ele tem uma segunda possibilidade que é trabalhar para uma agência. Como eu falei, tem consultores de redes sociais, tem pessoas desta área que, ao evoluir, ao ganhar maior dimensão, eles próprios se transformam em agências de marketing digital. E aí começam a contratar profissionais. E um consultor de redes sociais pode trabalhar para uma agência. O que é que acontece? Essa agência consegue os clientes para ela e o consultor de redes sociais desenvolve o mesmo trabalho como se estivesse a trabalhar num cliente seu, só que o cliente paga à agência e o consultor de redes sociais recebe o seu ordenado da agência no final do mês, ok? Então é só, praticamente ele faz o mesmo trabalho, só que não faz para ele, trabalha para uma agência. E uma terceira possibilidade é o consultor de redes sociais trabalhar para uma grande empresa. Nós vemos aqui hoje grandes empresas, como o caso, por exemplo, de uma Vorten, de um Pingo Doce, de uma Fnac, de uma Zara, sei lá, para publicidade à parte. Essas marcas, normalmente, elas têm o seu departamento de marketing montado. Elas têm um consultor de redes sociais, elas têm um editor de imagem, elas têm uma pessoa para fazer as filmagens, elas têm um copywriting para escrever os textos, etc. E tu o consultor de redes sociais, pode trabalhar para uma empresa dessas. E, da mesma forma, a empresa paga-lhe o ordenado no final do mês, em troca do trabalho que ele faz para ela, e está tudo bem. É um funcionário dessa empresa. Então, estas são as três possibilidades onde um consultor de redes sociais pode exercer o seu trabalho. No segundo e no terceiro caso, trabalhando para uma agência ou trabalhando para uma empresa, o ordenado pode variar um pouco, mas ele começa mais ou menos nos 1.000 euros e depois ele pode se estender até 3, 4 e até 5.000 euros. Depende se esse profissional está a começar, no início de carreira, ou se já é, digamos assim, um consultor sénior numa empresa de grande dimensão, por exemplo, ou numa agência de grande dimensão. Portanto, se for um consultor a começar, andará à volta dos 1.000 euros. Mais tarde, à medida que vai evoluindo na carreira e que se vai tornando um profissional sénior, esse valor pode ir até 5.000 euros. Agora, onde eu quero mostrar mais os valores, por assim dizer, de quanto ganha um consultor de redes sociais, é na primeira situação, sendo um freelancer como eu.
É o meu caso pessoal, eu estou mais à vontade para falar sobre isso. Existe em Portugal uma plataforma que se chama Zyesc, zyesc.pt. Se vocês entrarem agora aí, vocês veem essa plataforma. O que é essa plataforma? Essa plataforma, ela registra, é uma base de dados de profissionais de todas as áreas, quase todas as áreas que vocês possam conhecer e imaginar. Os profissionais registram-se lá e as pessoas em geral que precisam de um serviço vão à procura de profissionais lá nessa plataforma. E os profissionais conseguem dar orçamentos para as pessoas que procuram, para essa procura dos serviços, através desse site. E eles apresentam os preços mediante o histórico que eles já têm de profissionais que se registaram e que deram orçamentos sobre os seus trabalhos. Eles têm uma base de dados. Eles já têm mais de 400 mil orçamentos dados. São mais de 25 mil projetos mensais. E são mais de 15 mil profissionais que orçamentaram. Baseado neste histórico, eles apresentam serviços para casa e serviços para empresas, porque são um pouco diferentes. Vamos rodar aqui para baixo e vamos ver aqui. E aqui, mais em baixo, serviços para empresas. E logo aqui no início está Gestão de Redes Sociais, Preços 2022. Se nós clicarmos aqui, aqui está. Um profissional gestor de redes sociais cobra entre 100 a 1000 euros por mês. Este é o valor que um gestor de redes sociais, eles falam em gestor de redes sociais, é fácil de ver também que pela evolução um consultor de redes sociais é até mais valorizado que um gestor de redes sociais. Mas vamos aqui para o caso de um gestor de redes sociais. Ele cobra entre 100 e 1000 euros por mês. Sendo que a maioria, vocês veem no gráfico, está entre 150 e 600 euros. Essa parte mais escura aí do gráfico. Agora vocês perguntam assim, então mas porquê? 100 euros para 1000 euros é uma diferença louca, é 10%. 100 euros são 10% de 1000. Como é que há esta diferença grande? Para nós entendermos bem como é que há esta diferença, vamos separar aqui dois fatores para que isto aconteça. E vocês já vão entender o porquê desta diferença de valores. Primeira razão para haver esta diferença de valores. Vou falar um pouco de diferenciação no marketing. O ser humano, nós somos preparados para ir memorizando e arquivando informação para as nossas decisões ao longo da vida. Ou seja, se cada vez que eu tenho que tomar uma decisão eu não tivesse nenhum histórico para trás, era difícil tomar uma decisão de imediato. Porque o ser humano, o cérebro, nós teríamos eventualmente que ir à procura de elementos que nos permitissem tomar uma decisão, seja qual for, qualquer decisão que vocês tenham em mente agora. Então, o nosso cérebro, ele vai armazenando informação. A nossa memória vai guardando informação. Para que um dos objetivos é para poder tomar decisões. Eu tomar uma decisão de comer esta comida ou não, ou de ir num determinado local ou outro, é baseado no histórico que eu já tenho gravado na minha memória. E que me diz, olha, toma esta decisão, não tomes aquela, porque por causa disto e daquilo, porque no passado já passaste por isso e então essa é o melhor caminho é esse. Ou fulano fez isso e não deu bem, então toma essa decisão. Então as nossas decisões são tomadas pela memória que nós gravamos, da nossa experiência ao longo da vida e daquilo que vamos aprendendo. E porquê que eu vos estou a contar isto? Se eu vos perguntar agora, quanto custa uma consulta de um dentista? Ou quanto custa uma consulta de um advogado? Ou quanto custa uma consulta de uma clínica geral, por exemplo, no médico? Ou quanto é que um professor ganha? Qual é o valor de um vencimento de um professor? Ou de um engenheiro? Ou quanto custa um projeto de um arquiteto, por exemplo? Sei lá, variedíssimas informações. Se calhar, para a maioria dos exemplos que eu dei aqui, vocês já têm um valor na cabeça de quanto custa. Ou seja, já têm na vossa memória um valor pré-concebido que vocês acham por qualquer razão, ou porque já passaram por esse serviço, porque já contrataram alguém, vocês já têm uma ideia de quanto custa aquele serviço. Vamos imaginar um dentista. Uma consulta de dentista custa, sei lá, 50 euros, vamos supor. Se surgir um dentista que pede 70, aí vocês já falam logo, olha, este está caro, este aqui está muito caro. Se aparece alguém que fala 40 ou 30, diz, olha, este aqui está barato.
Porque vocês já têm aquele valor pré-estabelecido dentro dentro da memória. O que é que acontece? Isso se passa tão bem com as marcas. Nós já temos tão bem na cabeça quanto custa um quilo de arroz. Temos na cabeça quanto custa uma camisa, quanto custam umas calças, sei lá, e por aí vai. Uma infinidade de produtos que nós já temos a noção. No caso dos produtos, as empresas fazem muito isso. Uma das formas de conseguir cobrar mais caro, por exemplo, o produto, é apresentá-lo de uma forma diferente. Apresentá-lo com uma roupagem diferente, com uma embalagem diferente, evidenciando um outro aspecto do produto que seja importante para o consumidor e assim fugir desse valor estabelecido na cabeça das pessoas. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre carvão. Eu fiz um vídeo sobre como é que uma empresa se começou a diferenciar e começou a cobrar mais caro pelos produtos de carvão. Imaginem, carvão, o que é que se pode fazer diferenciação de carvão? Mas eles fizeram. Então, o que é que acontece? Para um consultor de redes sociais, o mercado, as pessoas, ainda não têm um valor estabelecido para quanto custará a hora daquele profissional. E por isso, existe essa discrepância de valores. É uma das razões. Tem pessoas que cobram 100 euros, porque para eles 100 euros já é muito bom, e tem profissionais que para eles 100 euros não é justo para o trabalho que eles executam. E pedem 500, 600 e até 1000. Existe mercado para pagar todos estes valores, porque as pessoas não há ainda um preço certo na cabeça, um preço geral, que as pessoas tenham uma ideia de quanto pode custar um consultor de redes sociais. Ou seja, é um mercado virgem, é um mar azul que está aí. E então os profissionais, cada um pede um valor dispar, um valor diferente. E está tudo bem. Como precificar? Vamos falar um pouco sobre isso. Uma forma de precificar, a forma mais simples que eu conheço é eu sentar, executar a tarefa que eu tenho para fazer, ver quanto tempo demorou aquela tarefa e depois ver quanto é que eu acho que vale o meu esforço, quanto é que eu estou disposto a receber a hora, por exemplo, um valor por hora, por aquele trabalho que eu realizei. Depois aí vem o mercado. Se é uma profissão, como eu falei há pouco, em que já existe um valor estabelecido, eu já não consigo fugir muito desse valor, a não ser que eu tenha argumentos que me permitam valorizar mais o meu trabalho. Mas mais ou menos anda à volta daquele valor. Agora, se é este mercado novo, eu sento, executo o trabalho e eu digo, não, o trabalho que eu tive aqui é um trabalho válido. Vale cobrar 200 euros, ou 300, ou 400, ou 500. Aí agora depende de cada um. Essa é uma das razões porque há esta diferença de valores. Porque é um mar azul, porque ninguém tem um valor quanto é que é uma profissão nova, consultor de redes sociais ou gestor de redes sociais, como a plataforma nos fala ainda, e cada um cobra um valor diferente mediante aquilo que para ele, que cada um acha que vale o trabalho dele. E uma outra razão para haver esta disparidade de valores é, como eu falei no início do vídeo, existe aquele trabalho todo que um consultor de redes sociais executa, desde a reunião com o cliente, desde o planeamento baseado no objetivo, desde encontrar o público-alvo, desde escrever a copy, pensar os textos, escrevê-los, filmar, editar, configurar campanhas, publicar, analisar resultados. Agora imaginem, se vocês vão trabalhar, por exemplo, para uma empresa que já tem uma certa dimensão e vos diz assim, não, eu tenho uma pessoa aqui que já me faz as filmagens e cria os textos, eu só quero que tu configures as campanhas e me acompanhes as campanhas. Ou é um valor, neste caso. Se chega numa empresa que diz assim, eu estou do zero, não entendo nada disto, quero que tu faças o trabalho todo, inclusive pensar os textos, filmar, editar, tudo. Obviamente que é um outro valor, dá um outro trabalho. Entendem? Então tem a ver também com a quantidade de trabalho que é contratada com o cliente. Isso até dá um pouco de margem de negociação, quando é na hora de negociar com o cliente o valor mensal a cobrar. Então, daí existir esta discrepância de valores. E porquê que um cliente paga este valor? É uma área nova, não se ensina nas universidades, pelo menos o curso que eu ensino, no meu caso, um trabalho específico, um trabalho personalizado para cada produto
e para cada cliente, e não aquele trabalho de fazer um post geral da empresa só para a empresa estar presente na rede social. Não, é um trabalho específico, um trabalho personalizado. Porque que um cliente te paga, te vai pagar isso? Se não existe ainda formação, eu não tenho um diploma para apresentar, porque que um cliente me vai pagar? O cliente vai pagar pelo resultado. Por exemplo, fazendo aqui uma analogia que as devidas diferenças, não é? Mas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Alguém sabe se ele tem um diploma da Academia do Sporting ou outros jogadores? Eles apresentam o seu diploma nos clubes para onde vão? Eu acho que não. Porquê que eles são contratados? Porquê que eles têm valor? Pelo resultado. É o resultado que te vai ditar o valor. E quanto mais resultado tiveres como consultor de redes sociais, mais vais estar valorizado e mais podes cobrar. Mais caro tu cobras. Mais alto podes pedir pelos teus serviços. Sempre a mesma razão. Resultado. Tu consegues resultado para o teu cliente, ele te paga. Se tu não conseguires resultado, o teu trabalho deixa de ser valorizado. Claro que no início eu não tenho nenhum cliente ainda, eu não tenho lastro, tem que haver um trabalho de evidenciar que vale a pena apostar neste tipo de estratégia, porque dá resultado. Pode até pedir a um colega, a um professor, que possa apresentar um caso em que teve muito sucesso, que não seja dele, mas com as devidas autorizações, mostrar para esse cliente, olha, a agência tal fez este trabalho, olha aqui os resultados, mostra os resultados dele ou de alguém com a devida autorização. Mas é esse resultado que vai fazer o consultor de redes sociais cobrar pelos serviços dele. E claro, em Portugal é, segundo o LinkedIn, a profissão mais em alta nos próximos anos. É a profissão mais procurada. Esta pesquisa aqui está no topo das profissões mais procuradas. É um mar azul. Vocês podem dizer, já tem muito profissional. Eu vejo muito profissional medíocre. Muito profissional que não sabe, às vezes, nem configurar uma ferramenta devidamente. O que faltam são bons profissionais. E depois, para aqueles que estão a começar, tenho uma dica final, que é a seguinte. Quando nós vamos ter com o cliente, a tendência que eu vejo é, nós vamos ter o profissional, o consultor de redes sociais, vai ter com o cliente, aborda o cliente diz-lhe qual é o objetivo que ele pretende, qual é os produtos que ele quer impulsionar, o consultor de redes sociais vai para casa, monta uma estratégia muito bem montada, faz um PowerPoint para apresentar ao cliente, com os passos todos, o que é preciso fazer, o que é preciso escrever, o que é preciso dizer, para quem, etc, etc, etc. O que é que acontece, e isso já aconteceu comigo? O cliente pega na estratégia, agradece e contrata outro para executar o plano. E o consultor de redes sociais teve um trabalho imenso de montar um plano para aquela empresa e depois o empresário tem um sobrinho, um amigo ou alguém que lhe põe em prática aquele plano. Então esse é um erro que eu vejo, já aconteceu comigo, aconteceu com outros profissionais. Para evitar essa situação, eu tenho agora orientado os meus alunos a colocar um valor pelo projeto. Dizer logo ao cliente, eu vou montar um projeto para você executar na sua empresa, projeto que vai alavancar o seu produto, eu vou-lhe dar o projeto em mãos, posso ser eu a executá-lo ou ser outra pessoa qualquer, eu vou-lhe dar um projeto executável, um passo a passo, para você colocar na sua empresa, pode ser eu, pode ser outro profissional, mas isso vai ter um custo e o custo custa tanto. No meu projeto custa tanto. Você fica com o projeto em mãos para fazer o que quiser dele, se quiser que eu continuo, até porque um projeto de impulsionamento de um produto não é uma coisa de uma semana. Eu sempre oriento a contratar com o cliente 6 meses, depois de 6 meses renegociar o contrato, mas pelo menos 6 meses. Essa é uma dica que eu deixo, precificar o teu projeto, fazer um projeto como deve de ser, que o cliente possa implementar na prática, independentemente de qual profissional for implementar esse projeto. É uma dica que eu deixo aqui. E depois, quantificar o teu trabalho. Quanto é que tu cobras por mês a uma empresa? Quanto cobrar por mês a uma empresa? Não só o que dá ao mercado, obviamente que uma empresa menor não vai pagar um valor muito alto e uma empresa grande exige mais de ti, vídeos, imagens, digamos assim, a qualidade nos vídeos, qualidade das imagens, está disposta a pagar um valor alto. Mas colocar na balança também o teu preço. Quantifica as tarefas,
quantifica em tempo quanto demoras a executar cada tarefa, quanto custa a tua hora, quanto estás disposto a receber por cada hora de trabalho e soma qual é o valor execuível para trabalhar com essa empresa. Quantifica o teu trabalho e dá um preço que achas justo para ti no teu trabalho e depois coloca na balança junto com a empresa para quem estás a trabalhar e tem sempre aquela margem de desconto para dar ao cliente para fechar um negócio. Esta é uma visão geral de quanto pode ganhar um consultor de redes sociais no mercado do marketing digital. Se gostaste deste conteúdo, partilha com aquela pessoa que achas que se vai beneficiar, dá uma curtida no vídeo. Se me estás a ver no YouTube, me segue aqui no canal, tem vídeos novos todas as semanas sobre esta temática de um consultor de redes sociais, ser um consultor de redes sociais. Um grande abraço, até ao próximo vídeo.